Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Escalada do dólar comercial frente ao real impulsionou os preços domésticos da soja. Preços do barril de petróleo estão despencando, já foram mais de 20% no mercado internacional. Preço do milho fechou a semana na máxima nominal na série histórica do CPEA, que teve início em 2004. Mercado ficou pressionado pelas consequências do coronavírus mundo afora. Vamos falar sobre os tipos de produtos para alimentação de bovinos, núcleos, rações e concentrados. E vamos falar também sobre a confusão no mercado mundial. O Agora Agro já está no ar. A escalada do dólar comercial frente ao real impulsionou os preços domésticos da soja e acelerou o ritmo dos negócios nas principais praças do país agora nesta semana. Para completar o cenário positivo, a Bolsa de Chicago engatou uma recuperação e vai encerrando a semana também no território positivo. A saca de 60 quilos subiu de R$ 86 para R$ 90 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Lá em Cascavel, no Paraná, saltou de R$ 81,50 para R$ 85,50 no período. Em Paranaguá, no Porto, a cotação pulou de R$ 90 para R$ 93,50. Lá no Mato Grosso, saiu de R$ 79,50 para R$ 82. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o preço subiu de R$ 76,80 para R$ 81. E em Rio Verde, Goiás, a cotação passou de R$ 78,50 para R$ 81. Na semana passada, os contratos futuros na Bolsa de Chicago também subiram 0,4%, batendo na casa de $8,97 por bushel. Isso na posição para maio, para o mês de maio. Isso dá algo em torno de $19,78 por saca. O câmbio foi o fator decisivo para a formação dos preços internos e por dar ritmo aos negócios. Na semana passada, o dólar comercial voltou a testar as máximas e subiu 3,7% entre a última segunda e a quinta-feira, atingindo 4,65 no fechamento do último dia 5. As preocupações com os efeitos do coronavírus sobre a economia mundial e o quadro de instabilidade interna resultam em uma sequência de 12 sessões consecutivas de alta. Os preços do barril de petróleo estão despencando mais de 20% no mercado internacional. O WTI para o mês de maio tem cotação de $32,42 o barril, caindo 21,9%. Já o petróleo Brent apresenta desvalorização de 22% para a posição também de maio, com preço de $35,37 o barril. Essa é a maior queda diária desde 1991, quando nós tivemos aí o auge da Guerra do Golfo. A derrocada das cotações é resultado da guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia, que foi deflagrada após o fracasso nas negociações da Organização de Países Produtores de Petróleo, a OPEP, que ocorreu no final da semana retrasada. Em meio à perspectiva de queda na demanda mundial da commodity, causada pelo desaquecimento da economia global pelo surto do coronavírus, os países produtores buscaram um acordo para cortar a produção. A Rússia não acompanhou a tentativa de acordo, deflagrando essa situação. Só para você ter uma ideia, conhecer um pouquinho, existem dois preços de petróleo, o WTI e o Brent. O WTI significa West Texas Intermediate. É o petróleo comercializado na Bolsa de Nova York e se refere ao produto extraído principalmente na região do Golfo do México.
Já o petróleo Brent é comercializado na Bolsa de Londres e tem como referência tanto o petróleo extraído no Mar do Norte como no Oriente Médio. Na última sexta-feira, dia 6, o indicador Exalc BMF-Bovespa, lá em Campinas, no estado de São Paulo, renovou mais uma vez a máxima nominal na série histórica do CPEA, que teve início em 2004, fechando a R$ 55,30 a saca de 60 quilos. A valorização, ela segue atrelada à firme demanda no mercado interno e à baixa oferta do cereal, visto que muitos produtores têm preferido negociar soja. A média da parcial de março até o último dia 6 do indicador Exalc BMF-Bovespa de R$ 54,30 a saca é 27% superior e a do milho, que é disponível no Porto de Paranaguá. Já o ritmo de embarques de milho brasileiro está lento e o fechamento de novos negócios está praticamente parado. Apesar da apreciação de 3% do dólar frente ao real nos últimos 7 dias, as cotações internas seguem mais atrativas ao vendedor. Como não poderia deixar de ser, o mercado ficou, vamos dizer assim, pressionado pelas consequências do coronavírus mundo afora. Junto a isso, há a fraca demanda pelo trigo dos Estados Unidos. As vendas líquidas do cereal para o ano de 2019 e 2020 ficaram em 381 mil toneladas na semana encerrada, agora no último dia 20 de fevereiro. Esse volume ele representa um recuo de 23% sobre a média das 4 semanas anteriores. O corte do juro básico nos Estados Unidos, feito de maneira excepcional pelo seu Banco Central, visando conter as consequências econômicas nefastas provocadas pelo coronavírus, deu aí um certo alento ao mercado na segunda metade da semana. No entanto, o mesmo não foi significativo. Na prática, para você entender, a grande oferta mundial do trigo e a firmeza do dólar no mercado internacional tira a competitividade do trigo lá dos Estados Unidos, reduzindo os preços na Bolsa de Chicago. Por sua vez, a Argentina, lá na Argentina, o preço FOB oficial ficou em 245 dólares por tonelada para entrega agora neste mês de março. Preço FOB significa o seguinte: Free on Board. São normas definidas para trocas comerciais internacionais e no preço FOB é o cliente, é o comprador que paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria. E com a nova desvalorização do real, este produto chega nos moinhos paulistas por volta de R$ 1.325 por tonelada neste momento e a R$ 1.240 lá em Curitiba, no Paraná. Portanto, ainda continuam os espaços para o produto de qualidade superior no Brasil e isso vai aumentar o seu valor. E depois do intervalo nós vamos falar sobre tipos de produtos para alimentação de bovinos, núcleos, rações e concentrados e vamos falar também da confusão no mercado mundial. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Verônica Auxiliadora Alves Mioto. Ela é zootecnista e nós vamos falar de um tema interessante, um tema que eu tenho certeza absoluta. Se você é pecuarista, tanto de leite quanto de corte, eu acho que vai ser excelente essa conversa que nós vamos ter. Nós vamos falar sobre os tipos de produtos para alimentação de bovinos, como, por exemplo, núcleos, rações e concentrados. Verônica Mioto, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então, tá bom.
Verônica, de maneira geral, o pecuarista, assim, de maneira geral, ele faz às vezes uma certa confusão com núcleo, com concentrado, com ração, com proteinado. Tem tanta coisa no mercado hoje que às vezes embaralha a cabeça. Me diga uma coisa, qual que é a diferença de concentrado para ração? Toninho, realmente existe uma confusão, né, nessas opções aí de produtos que a gente tem para alimentação animal. A ração, ela é um alimento composto por ingredientes, né, cujo objetivo é atender a exigência nutricional do animal. Então, o animal tem exigências minerais, de proteína, de energia, e a ração, ela busca atender todas essas exigências. Seria um produto completo? Isso, é um alimento de pronto fornecimento. Entendi. Então, você vai fornecer ali diretamente para o seu animal, né, de acordo com a recomendação de consumo, né, pela categoria do animal, né? Mas é um produto completo nesse sentido. Para ser oferecido direto no coxo. E para ser oferecido direto no coxo. Ótimo. O concentrado, o nome já diz, né, um produto que a gente retira, vamos falar assim, um ingrediente para ser adicionado. Então, quando o produtor ele adquire um concentrado, ele está adquirindo ingredientes que precisam ser diluídos por um outro ingrediente. Entendi. Então, ele vai ter que lá na propriedade incluir uma fonte, normalmente o que a gente tem são concentrados para ser misturados a uma fonte de alimento energético, normalmente o milho ou o sorgo, ou para ser misturado a uma fonte de alimento proteico, que é o farelo de soja, normalmente. Então, você vai chegar lá na propriedade e adicionar apenas um ingrediente e você vai ter, no final, um produto que vai ser a ração. Tá, então depois dessa mistura. Sim, então eu tenho a ração e o concentrado eu vou misturá-lo com alguma outra coisa e a ração já vem pronta, eu coloco direto no coxo, já é um produto completo. Exatamente. Proteinado, o que é um proteinado? Proteinado, ele faz parte de uma classificação de suplementos. Então, existem 4 tipos de suplementos para bovinos. Inclusive, existe isso é determinado por uma instrução normativa, que é a IN12, que diz como que a gente classifica um suplemento para os bovinos. Então, o proteinado é um desses suplementos, a gente chama de suplemento mineral proteico. Então, só para a gente entender o proteinado, vamos entender antes o que é um suplemento mineral. O suplemento mineral, ele contém minerais, basicamente, né? E pode conter ou não alguns aditivos, mas esse produto ele vai ter ali só macro e micro minerais. Essa diferença de macro e micro depende do requerimento do animal para cada tipo de mineral. Mas ele contém ali esses ingredientes. Ele pode conter uma fonte, às vezes, de proteína, ele pode inclusive ter ureia, mas isso não quer dizer que ele é um proteinado ou ele é um sal mineral com ureia. Por quê? Esse suplemento mineral, ele pode ter no máximo 42% de equivalente proteico vindo de uma fonte de nitrogênio inorgânica, que é a conhecida ureia. Né? Então, ele tem que ter lá no rótulo, o produtor vai ver lá que no rótulo a gente coloca essa informação em gramas. Se ele vê nitrogênio não proteico, né, equivalente nitrogênio não proteico menor que 420, isso é um suplemento mineral. Né? Se esse ingrediente tem uma quantidade de equivalente proteico, né, vindo dessa fonte inorgânica maior que 420, é o famoso sal com ureia. Então, não é porque tem ureia no sal que ele é um ureado, né? Entendi. Ele precisa ter uma inclusão de pelo menos, que represente pelo menos 420 gramas aí, da proteína vindo dessa fonte inorgânica. E para ele ser o proteinado, ele precisa ter, né, além dos minerais que tem num suplemento mineral, ele precisa ter uma fonte de proteína que resulte numa porcentagem ali nesse produto de 20% de proteína. Ele tem que ter 20% de proteína, mas isso também não é suficiente. Isso é o que gera muita confusão, porque normalmente o pessoal olha lá só a quantidade de proteína. Entendi. Mas o que determina é a proteína com a ingestão de proteína do animal. Então, né, o produtor tem que estar atento se aquele alimento ele vai gerar um consumo
que proporcione ao animal uma ingestão aí de 30 gramas de proteína por 100 quilos de peso vivo. Então, é uma combinação da quantidade de proteína que tem no produto com a quantidade de proteína em gramas que o animal vai ingerir. Né? E isso, todas essas informações, elas estão no rótulo do produto. Então, precisa muita atenção ao comprar um proteinado. Não é chegar e falar, eu quero esse proteinado. Não é bem assim, porque dá problema. E, bem rapidinho, o que é o núcleo? O núcleo, ele é um alimento que não pode ser utilizado de pronto uso, né? Ele não pode ser fornecido, ele é um composto de ingredientes, normalmente minerais e aditivos, que ele é pronto para ser incluído numa mistura com ingredientes de inclusão maior. Então, esse núcleo ele precisa passar por uma mistura, onde a gente precisa adicionar os ingredientes. Basicamente, a gente adiciona uma fonte de energia e uma fonte de proteína para chegar no produto final. Que o produto final ele vai depender da formulação daquele núcleo. Então, a gente pode ter núcleo para fazer ração, pode ter um núcleo para fazer um proteinado, depende da formulação dele. Mas o que a gente precisa entender é que o núcleo ele tem ali só os minerais e pode ter aditivos também. Mas ele precisa fazer parte de uma formulação que vai ser para um determinado produto final que se espera. Quer dizer, resumindo, eu vou comprar um núcleo para um tipo de animal, para uma novilha, para um bezerro, para um garrote ou para uma vaca, e aí lá na minha fazenda eu vou misturar esse núcleo com outros componentes para virar então um produto final para o meu gado. Exatamente. Tá E certo. na aquisição de núcleo é muito importante uma assistência técnica, porque normalmente a gente precisa, né, a gente indica algumas recomendações de uso, mas é importante na utilização do núcleo que tenha um acompanhamento técnico de como que vai ser feito isso Senão na vai dar fazenda. problema. Porque não é um processo tão simples, Entendi. né, como o do concentrado, que já é um pouco mais simples. Tá certo. Bom, você teve aí uma ideia geral do que é um concentrado, do que é um proteinado, do que é um núcleo. E isso daí é importante na hora de você dar para o seu animal. Não é chegar e estar comprando porque é mais barato, porque tem mais fósforo, porque tem mais aquilo. Cada categoria animal tem que comer um tipo de produto adequado para a finalidade que você está querendo. É mais ou menos assim, né? Exatamente. Toninho, só para finalizar sobre os suplementos, existe o suplemento mineral proteico energético, que também às vezes é muito confundido com ração. Entendi. Mas ele é um produto extremamente concentrado para um consumo aí normalmente de 1 quilo dia do animal e que a gente não pode confundir com uma ração, porque a ração é um produto de consumo maior. Então aquele ingrediente ele tem ali uma concentração, aquele produto, né, aliás, tem uma concentração maior de ingredientes para ele ser um suplemento. Tá certinho. Tá bom. Eu conversei com Verônica Auxiliadora Alves Mioto, que deu aí uma aula sobre produtos que a gente utiliza numa propriedade rural, e eu acho que foi muito interessante, foi legal. Verônica, mais uma vez, obrigado e até o próximo. Eu que agradeço. Obrigada, Obrigado. Toninho. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a confusão no mercado mundial. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Maurício Veloso. O Maurício ele é presidente da ASSOCOM, que é a Associação Nacional da Pecuária Intensiva. E nós vamos conversar hoje sobre um movimento que aconteceu agora, esses 2 dias para trás aí, dia, se não me falha a memória, dia 9. Dia 9, né? Dia 9, segunda-feira. Parece que o mundo ia acabar. As bolsas despencaram. Aí você vê no jornalismo brasileiro, aquela confusão e todo mundo doido, e o dólar vai e o dólar vem. Resumindo a história. Saiu do nada para chegar a lugar nenhum, a coisa continua do mesmo jeitinho. Só que
alguém ganhou muito com essa confusão. Maurício, tudo bom? Tudo bem, Toninho? Tudo jóia. É mais ou menos por aí, né? Ah, isso diverte a gente, viu? Diverte porque eu fico vendo alguns colegas aí do jornalismo, às vezes não está assim, mais ou menos enfronhado com esse tema, e entra na dança e às vezes chega até a falar uma certa bobagem. Mas a verdade é o seguinte, a conta sua vai continuar, você vai ter que continuar trabalhando e muito para poder pagar. Agora, muita gente ganhou dinheiro e muita gente pegou dinheiro daqui e passou ali. E continuaram rico do mesmo jeito. E nós aqui ralando, igualzinho você. Né? Olha, esse movimento é interessantíssimo. O anúncio do juízo final, dia 9 agora, último, segunda-feira que passou. Então, foi o anúncio do juízo final com o derretimento das bolsas do mundo inteiro, o petróleo caindo, como nunca caiu na vida. Que horror, que trágico. E olha, a soja também caiu e o milho também caiu, porque afinal de contas o milho e a soja também são combustíveis, hein? Como é que é isso? São combustíveis de boi, cavalo, de seres humanos. A verdade é uma só. Tudo que cai um dia levanta, tudo que também levanta muito um dia cai. E a única sobe, coisa, desce. A única coisa que acontece de constante em todos os mercados do mundo é a inconstância. Então, nada de emocionante nessa história. A única coisa de emocionante é que muita gente perdeu dinheiro ao se apavorar e sair vendendo ações. Quem ganhou dinheiro foi quem comprou. Posso fazer uma pergunta para o seu telespectador? Fica à vontade. Dia 9, segunda-feira última, a soja caiu, o milho caiu, o combustível caiu muito, ações de petróleo, e eu pergunto para você, você se aproveitou para fazer hedge de compra, você pecuarista, que seu boi vai precisar de boi, vai precisar de milho, de soja, você está sujeito às alterações do humor do petróleo, você comprou, você entrou nesse hedge para aproveitar os preços baixos, deprimidos? A hora que baixa, a gente tem que ser comprador, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. O melhor momento para o agricultor vender os seus grãos é quando está um momento maior de alta. E para os pecuaristas de suíno, de ave, de gado, gado de leite, é o momento inverso. Sempre existe. Nunca vai deixar de existir durante o ano esses melhores momentos para compra e venda. E o que a gente veio fazer hoje aqui, Toninho, é dizer isso para o nosso pecuarista. Aproveite os bons momentos para comprar insumos e para vender o produto pronto. O seu boi que está sendo preparado agora, o bezerro que você nem comprou ainda. Desde já se prepare e aproveite. Nós temos excepcionais empresas de hedge para fazer isso. Eu tenho dito, Maurício, eu tenho um programa de rádio que vai para 42 emissoras aqui no Brasil, programa de agronegócio também, e eu sempre digo essa linha, sempre estou nessa linha, que o produtor ele tem que estar ligado no mercado, no que está acontecendo. Perfeito. E não entrar nessas marés que a gente está vendo aí, nesses booms que acontecem, nesses oba-oba, porque você acaba tomando na cabeça. O pecuarista, ele precisa, todo dia, que horas é o seu programa de manhã cedo? 6h30. 6h30 da manhã é uma hora ótima para você, pecuarista, começar o seu dia. Ou um pouquinho antes, senta para assistir o programa do Toninho com um cafezinho gostoso, sapecando de quente, presta atenção e você já começa a ver os indícios de como está o seu negócio. E ouça os outros, Rodrigo Albuquerque, Lígia Pimentel, Gustavo Figueiredo, Scott Consultoria, Rally da Pecuária, Radar Investimentos. Olha, é uma série de pessoas que conseguem transmitir para você, Canal Rural, Canal do Boi. Vocês precisam religiosamente olhar isso todo dia, mas começa às 6h30. Cafezinho. Que a gente começa, a gente dá eu faço isso. Mais ou menos um norte para as pessoas, né? Olha, toma cuidado, está acontecendo isso, vai acontecer aquilo, mas não apavora, tal, planeja. E com dicas importantes. Dicas importantes. Dicas importantes do que precisa ser feito. Agora, eu vejo o seguinte, Maurício, eu acho e tenho certeza, eu não acho não, eu tenho certeza absoluta
que esse 2017, 2018 foi um ano difícil, 2018 foi complicado, tal. Tivemos agora esse boom do boi aí, tal, caiu, voltou. Então, isso tudo é uma escola para a gente, não é uma escola? Ó, a oscilação todo dia. Todo dia. Todo tempo. dia. Então, é aquela hora que a gente tem que ser igual um surfista. Ele fica em cima da prancha, lá no mar, olhando, ele fica olhando de longe. Aí ele olha e fala, aquela onda é a boa. É boa. Ele já pega e já vira e fica esperando, ele fica olhando. A hora que ela vem, Desse jeito. não é desse jeito? É desse jeito, mas precisa estar preparado. Tem que estar preparado. Se não tiver com a prancha, não tiver sentado, pronto, não vai pegar onda. Não vai pegar onda. Por incrível Por falar que em pareça. onda, você já disse, e nós já dissemos, 2020 é um ano bom de onda. Excelente. O mercado é promissor. Para bezerro, para novilha, para garrote. E para arroba, para o Pra gado arroba do terminado. Boi terminado, novilha terminado. Gente, não se emocionem com más notícias. O mercado é promissor, o mercado nacional e mundial é comprador. Valorize o seu produto pecuário. Melhore o seu pasto, aumente a sua lotação animal e melhore aí o seu rendimento de carcaça. Não é peso no boi, não, é rendimento de carcaça. É isso aí. Não é isso aí? É isso aí. Maurício, muito obrigado. E agora até o dia 18, né? Dia 18 eu já posso receber todos vocês em Porangatu, você inclusive, onde nós vamos estar aguardando a todos para a Expopec 19, 20 e 21 de março em Porangatu, a capital goiana do bezerro de qualidade. Depois dessa, hein? Olha o merchandising. Obrigado, Maurício. Um abraço. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O maior pecado contra a alma humana é acreditar em coisas sem evidência. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.